Atos, e é isso aí, o pessoal que está participando ao vivo aqui no nosso chat. Bom, vamos para o caso do Rio de Janeiro, que está mostrando aí o endurecimento da verdadeira ditadura que existe no país, dos governos de direita, de extrema direita, como é o caso do juizão fascista Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, que comemorou, parabenizou aí a ação da polícia militar que executou, né, com um tiro de um atirador de elite, um franco-atirador, a pessoa que havia sequestrado um ônibus, né, sem julgamento, né, sem defesa. Ele foi aí morto por um franco-atirador e o porta-voz da polícia afirmou depois que ele estava com uma arma de brinquedo. Que mais sobre esse assunto, Henrique Simonar? Bom, o assunto é extenso, Rafael, tem muita informação. O caso começou por volta das 5 da manhã e por volta das 6 o ônibus estava bloqueando ali a via, o sentido que ia para o Rio, né, da ponte Rio-Niterói, na linha 2520, que faz Jardim Alcântara, em São Gonçalo, e para no centro do Rio de Janeiro. Bom, o Witzel declarou que estava acompanhando já por volta das 8h50, acompanhando o caso, falou o seguinte, né, no seu Twitter: estou acompanhando desde cedo com atenção o sequestro do ônibus da ponte Rio-Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns. Enfim, por volta lá das 9h18, 9h20, o sequestrador, né, foi morto aí por um atirador de elite do BOP. Quando ele estava saindo do ônibus, ele já tinha liberado 9 reféns, enfim, foi descoberto depois que a arma que ele portava era de brinquedo. Ele também portava uma faca e uma gasolina aí porque ele ameaçava incendiar o ônibus e já tinha lançado parece que um coquetel molotov contra a polícia. O Witzel, o que chamou a atenção de muita gente, foi assim que o Witzel desceu do seu helicóptero, né, o famoso governador de helicóptero. Assim que ele desceu na ponte, ele primeiro falou assim, a gente viu claramente ele pulando e comemorando como se fosse um gol no jogo de futebol, e depois falou para a imprensa que, antes de dar qualquer entrevista, queria comemorar com seus homens. Então, inclusive o porta-voz da polícia chegou logo após e fez a seguinte declaração: essa é a polícia que queremos ver. Foi necessário o disparo de snipers para salvar as pessoas do ônibus. Ele morreu pelo atirador de elite. O atirador de elite se posicionou aí perto de um caminhão de bombeiro na ponte e realizou aí esse tiro. O caso lembra muito, né? Eu vou falar um pouquinho mais tarde do caso que aconteceu nos anos 2000 do ônibus 174. Houve também um sequestro da linha que vinha da PUC, né, da Gávea, e depois de 4 horas de negociação, o cara que estava realizando o sequestro desceu do ônibus com uma refém no braço, apontando a arma para a cabeça dela. Um franco-atirador do BOP também atirou contra o sequestrador, só que acabou matando a refém e ferindo o sequestrador, que depois foi morto aí pelos policiais, asfixiado aí enquanto ele era levado para o hospital, que depois foram absolvidos. Bom, tem muita coisa para falar sobre o caso, né? Sobre esse acontecimento. Primeiro que o presidente, né, da República, o Jair Bolsonaro, falou que era isso que tem que acontecer mesmo, que a polícia tem que ter o direito de usar snipers. Inclusive, o governador pegou o gancho e falou que é isso que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, e por isso a polícia tem que ter permissão para abater qualquer pessoa que porte um fuzil. Lembrando que não precisa portar um fuzil para a polícia, né? Basta você estar com uma furadeira, um guarda-chuva, ou estar simplesmente esperando num ponto de ônibus, que a bala pode chegar a qualquer momento para quem for pobre e negro na periferia. O que é interessante falar é que desde a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, desde toda essa política de repressão, os casos de assaltos em ônibus, né, só tem aumentado. No estado todo aumentou em 21%, né, um quinto aí do que era nos anos passados.
só no município, né, do Rio foram 3,8 mil roubos, 40% em comparação com os 4 primeiros meses do ano passado, 2018, e tem lugares assim, tipo Praça Mauá, região da Penha, que aumentou em 300%, né, o número de ocorrências. Então, a gente vê que essa política de repressão não resolve nada, só serve para matar, né, fazer aí a lavagem étnica aí da população carioca, que inclusive tem mais notícias aí depois sobre a ação da polícia na remoção dos moradores de rua. Mas, enfim, as declarações aí do Witzel são assustadoras, né? Ele fala quando uma das declarações que ele fez foi que, primeiramente, ele queria agradecer a Deus por essa solução. Então, a gente vive realmente num estado governado por um fascista, por um sanguinário, né, que vai ele mesmo em cima do seu helicóptero atirar em cima da sua própria população, e comemora aí quando a polícia faz ações desse tipo e abate aí pessoas sem julgamento, através de um atirador de elite. Enfim, é interessante a gente também fazer um paralelo, Rafael, sobre, como eu falei mais cedo, sobre o caso do ônibus 174, porque o 174 já faz 19 anos, né? Tá chegando para fazer 20 aí daqui a pouco. Foi nos anos 2000. E a situação era muito parecida, né, com a que a gente está vivendo agora. Uma situação de desemprego total, que a população trabalhadora estava sem condição financeira nenhuma, e botada aí contra a parede. Então, esses casos a gente via muito no início dos anos 2000 e a gente está voltando a ver agora. Foi a situação em que o Brasil estava no início dos anos 2000, né, na época da FHC, e agora com o governo Bolsonaro, era muito parecida. Então, a gente pode, se continuar assim, a gente pode esperar por mais ocorrências do tipo. Inclusive, a polícia falou que o sequestrador parecia desnorteado. Ele estava... A pessoa, quando ela chega nesse estado, ela está num estado de confusão, de doença mental mesmo, né? E de não ter outra... Ela não vê outra saída, outra perspectiva de vida. Inclusive, até agora ninguém conseguiu entender qual que era a reivindicação do sequestrador. Então, o capitalismo, né, o neoliberalismo vai deixando as pessoas nessa condição de deplorável, né, de subhumanidade, e vai empurrando as pessoas para fazerem isso daí, enquanto o governador depois chega e mata as pessoas em cima de seu helicóptero e manda aí, comemora quando a polícia abate aí um cidadão sem que ele tenha direito a julgamento, ou quando não consegue abater, né, que nem foi no caso do ônibus 174, depois mata ele enquanto diz levar ele para o hospital. Prática comum da polícia militar, essa criatura tenebrosa da ditadura militar que atua dessa maneira, né, executando barbaramente os supostos bandidos. Né, é a ação de verdadeiros bandidos que atuam aí sob a cobertura do Estado em defesa, né, da propriedade, da estabilidade dos governos burgueses, mesmo que isso custe não só a vida daqueles que são perseguidos e barbaramente executados, né, tidos aí como bandidos, na sua maioria pobres, negros e trabalhadores, mas também a morte de todos aqueles que estão em volta. Basta ver aí o caso nas favelas, esse próprio caso aí que tem a morte de uma das pessoas que estava no ônibus, né, porque a polícia é muito precisa, né, nas suas execuções, nas suas ações repressivas. Mário C. comenta aqui, ainda bem que vazou essa informação de que a arma do sequestrador é de brinquedo. Maria Ângela Bidu comenta, governador e PM, correu aqui, perdi. Governador e PM covardes, matam pobres como se fossem moscas. Tem aí mais comentários. Exatamente, se não saísse essa informação, jamais saberíamos que a arma dele é de brinquedo. E aí tem alguém aqui, provavelmente um direitista,
comentando aqui, coitadinho do sequestrador, gente. Primeiro que se um sujeito invade um ônibus cheio de pessoas inocentes para atacar fogo em todos, isso já corta seu argumento em estado civilizatório. Porque está justificado, né? A pessoa sequestra um ônibus, não existe mais lei, né? Não existe processo, não existe justiça, tem que ser executado. São os defensores, esses sim, como esse tal de Lucas Martins aqui, defensores da verdadeira barbárie, está se juntando aí com Bolsonaro, com Witzel, dá para ver bem de que laia, né, qual é a sua laia. Mais comentários sobre isso, Henrique? Você tinha mais informações, não é? Fazer um comentário aqui sobre esse caso aí da arma de brinquedo, né? O sequestro durou 3 horas e meia. Então, e o sequestrador, inclusive, estava acompanhando o caso pela TV aí do ônibus, né? Como foi noticiado depois pela própria polícia, que tentou desligar essa TV para ele não acompanhar o caso. Bom, fica difícil de acreditar que com atiradores de elite, né, que conseguem fazer matar o cara de um ponto remoto, não conseguiram ver que a arma dele era de brinquedo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê aí que a política do Bolsonaro, a política do Witzel, é essa mesmo pelas próprias declarações, né? Lembrando, o Bolsonaro também lembrou do caso do ônibus 174, falou o seguinte: não foi usado o sniper, o que aconteceu? Morreu uma professora inocente, né? Falando do caso dos anos 2000, em que a refém foi morta aí pela polícia. Morreu uma professora inocente, depois esse vagabundo morreu no Camburão, né? Justificando aí a ação da polícia que asfixiou o cidadão, né? A pessoa que estava sendo levada para o hospital. Para ser julgada depois. Ele já estava neutralizado, não precisava matar ele, mas a polícia foi lá e asfixiou o sujeito. Ele continua, né? Os policiais do Camburão foram submetidos à júri popular, foram absolvidos por 3-4. Não, perdão, 4-3. Quase você bota alguns policiais, condena a 12, 30 anos de prisão por causa de um marginal como aquele do sequestro do 174. Não tem que ter pena. E o Witzel, né, para ler a declaração toda dele, ele diz o seguinte: algumas pessoas às vezes não entendem o trabalho da polícia, que às vezes tem que ser dessa forma. Se não tivesse abatido esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. Isso está acontecendo nas comunidades, eles estão difusos nas comunidades, aterrorizando as comunidades. Isso é o que a gente viu. Se a polícia puder fazer o trabalho dela, de abater quem estiver de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas. Mas a gente vê que, como o Rafael bem falou, e como a gente também explicou, né, tentando aqui ser bem didático, o próprio governo, o próprio Poder Executivo, o próprio Legislativo e o Judiciário empurram as pessoas para essa situação. A polícia vai lá e faz o trabalho depois de matar essas pessoas, e mesmo quando a pessoa é inocente, estando em toda essa situação, ela resiste, ela aí consegue recorrer aí a outros meios para se sustentar, e, enfim, é um ambulante, é um trabalhador, trabalha nas ruas, a polícia vai lá e mata sem condenação, sem saber se a pessoa tem crime ou não. Se para a polícia basta ser negro, basta ser pobre para ser executado. A gente viu aí o caso, inclusive narrado no programa Tição dessa semana, de que morreram aí 8 nas favelas aqui do Rio de Janeiro e vão continuar morrendo. A gente tem aqui casos de que são mais de 900, quase 900 assassinatos foram feitos pela polícia esse ano. São números recordes. Essa é a política, de abater quem estiver na favela e depois ver se é inocente ou não, porque eles sabem que eles vão ter um amparo do judiciário para se proteger, eles sabem que vai ter uma declaração do presidente, do governador, que vai proteger essas pessoas, eles sabem que eles têm amigos dessas instituições. Vai acontecer. Né? Foram 81 tiros no carro do músico. 81. Eles que não queriam matar pessoas, que estão chamando uma peneira. É um estado totalmente de barbárie, que nem o Rafael falou, e a gente não pode permitir essas coisas em nome de uma pseudo-justiça inventada aí pelo governador. Estamos salvando os reféns. Não está salvando nada. Se a polícia tivesse uma carta ainda mais branca, ainda mais matada, a polícia matava todo mundo. São verdadeiros psicopatas, sanguinários. Eles não querem saber. Se o governador mandar matar, eles matam. E se não mandar, eles também matam. Tá aí, é isso mesmo. É o sinal de que a ditadura, né, oculta aí de trás do governo fraudulento, eleito por meio da fraude, né,
com a prisão do ex-presidente Lula, que encobre aí esse Estado, né, dominado aí pela violência policial, pela perseguição, pelo assassino, pelo extermínio da população